Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos maravilhosamente bem, né? Bom, vamos para a nossa aula de redação da semana, não é verdade? Hoje, nós vamos fazer o planejamento de uma produção textual, né? Para a próxima semana, vocês fazerem a produção textual. Mas antes, vamos saber um pouquinho sobre o gênero que nós vamos estudar hoje, que é o gênero notícia. Vamos para o slide? Prontinho. Bom, o gênero textual notícia, pessoal, ele é jornalístico e não literário. E está presente sempre em nosso dia a dia, né? Sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação, né? Todos os dias nós vemos notícia, né? No jornal, quem assiste o jornal. Ou então, assim, nas ruas, algumas vezes nós estamos na rua, as pessoas também nos dão alguma notícia, não é isso? Vamos saber um pouquinho mais sobre ela, né? Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre o tema atual, um tema atual, no caso, né? Ou algum acontecimento real veiculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos, no caso, né? E narrativos ao mesmo tempo, ou seja, eles descrevem alguma situação realmente como ela é, e ao mesmo tempo que contam, né, a história, certo? Apresentando, portanto, né, tempo, espaço e os personagens envolvidos, ou seja, tempo, né, quando ela ocorre, espaço onde ela ocorre, e os personagens envolvidos são as pessoas envolvidas na notícia, certo? Então, vamos nós. Características principais da notícia, no caso, né? Texto de cunho informativo, texto descritivo e ou narrativo, né? Como nós vimos antes, né? Ele pode descrever uma situação ao mesmo tempo que conta a história, né? Eles são textos relativamente curtos, né? Que eles não, até porque se for longo demais as pessoas perdem o interesse, certo? Veiculado nos meios de comunicação, linguagem formal, ou seja, aquela linguagem mais rebuscada, né? Para que as pessoas consigam entender mais de uma forma mais rebuscada, e não essa que nós usamos no nosso dia a dia, a linguagem coloquial, né? Então, linguagem formal, clara e objetiva, porque ela vai direto ao ponto, certo? Textos com título, né, principal e auxiliar, textos em terceira pessoa impessoais, ou seja, a pessoa que escreve a notícia não coloca a sua opinião nela, certo? Discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. A estrutura da notícia, ou seja, a sua divisão, né? Vamos lá. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para cima para que a gente possa ver melhor. Vamos, Karine. Não é isso. Eu acho que eu vou descer aqui. Vou ficar perto da bonequinha. Pronto. Vamos lá. Estrutura, né? Divisão da notícia. Manchete ou título principal costuma ser composto de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal que será tratado em seguida. Ou seja, você tem que pegar a manchete e já colocar bem chamativa para você atrair o público que você deseja, certo? Subtítulo ou título auxiliar. Sua função é complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais, né? Lead, né? Como se fala em inglês, lead, expressão inglesa. Encontramos todas as informações necessárias para responder as seguintes perguntas. Onde aconteceu o fato? Com quem aconteceu o fato? O que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Por quê? E qual foi o assunto? Todos os textos jornalísticos eles trazem esse questionamento, certo, pessoal? Corpo da notícia, né? Detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor. Ou seja, o interlocutor é aquela pessoa que vai ler a notícia. Vamos lá. A comprovação da notícia se faz com o fornecimento de dados que concedam confiabilidade ao texto, como data e local onde ocorreram os fatos, declaração e depoimentos de pessoas envolvidas nos fatos ocorridos, imagens e outros. A notícia deve se mostrar confiável. Por que, professora, deve se mostrar confiável? Porque ela precisa passar credibilidade para as pessoas que estão lendo, ok?
Vamos lá. Notícia e reportagem, suas diferenças. Vou botar lá para cima, para que vocês possam me ver melhor. Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo característico das reportagens. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de texto, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Ou seja, gente, bom, a notícia ela é uma coisa mais breve, uma coisa mais atual. A reportagem ela é como se fosse uma questão investigativa. Ela vai atrás de tudo que ela puder saber sobre aquele assunto, até que se esgotem todas as chances de encontrar mais alguma coisa, certo? É uma questão mais investigativa, onde o autor também, o repórter, ele também pode opinar, coisa que não acontece na notícia, né? E o que é que acontece? Na reportagem, o autor, ele assina, já na notícia, não, certo? Outra coisa, na notícia, o autor da notícia não pode opinar, ele é um texto impessoal. Já na reportagem, ele pode opinar, certo? Então, essas diferenças são bastante claras entre notícia e reportagem. Notícia é uma coisa mais breve, mais rasa, e reportagem é uma coisa mais profunda, mais investigativa, né? Até onde se esgotem todos os fatos sobre aquele assunto, ok? Vamos lá? Bom, aqui tem planejamento do texto, né, como atividade, comentários para a notícia, páginas 85 e 86. Gente, lembrando que, para que a gente produza um texto, a gente precisa planejá-lo antes. E por conta disso, hoje, a aula de hoje vai ser a aula de planejamento textual. Na próxima aula vai ser a aula de produção textual, certo? Vamos para o livro didático, que aí eu vou explicar melhor essa situação. Vamos lá? Bom, no livro didático de vocês, na página 85, começa o planejamento do texto. Mas, para que vocês façam esse planejamento, é necessário que vocês leiam esses textos anteriores. No caso, começa na página 82, né? 1, 2, 3, 4 textos, e que vão até a página 85. Vocês precisam lê-los para que vocês possam fazer o planejamento, para vocês entenderem bem o que é que vocês vão fazer. Vocês precisam fazer a leitura desses 4 textos, certo? Para planejar a produção que vocês vão fazer na aula que vem, ok? Então, eu vou explicar direitinho como se dará o planejamento. Vamos lá? Página 85 do livro didático de vocês. Para cada notícia lida, né, para essas 4 notícias lidas, você deve identificar o fato central analisando o slide. O fato central é o fato que gerou aquela notícia. Então, vocês vão ler a notícia e vão ver qual é o fato central. O que foi que gerou aquela notícia? Qual foi o assunto que gerou aquela notícia? Entendeu? Esse é o fato central. Vamos lá. Qual foi o acontecido? Onde e quando ocorreu? Por que aconteceu? Como aconteceu? 2, vamos lá. Depois de ler e analisar os fatos e as decorrências das notícias apresentadas, você vai pensar no contexto de produção e recepção dos comentários que vai produzir sobre as notícias. Para tanto, reproduza o quadro a seguir e preencha-o. Qual é o público leitor do texto? Que linguagem vou empregar? Né? A linguagem, vocês já sabem qual é a linguagem que precisa ser empregada, né, gente? Na notícia, qual a estrutura que o texto vai ter? Nós também vimos isso, né? Qual é a estrutura que uma notícia deve ter? E onde o texto vai circular? Bom, agora, no momento, no seu caderno, mas produzam com carinho, como se vocês estivessem fazendo para outras pessoas terem, ok? Vamos lá. Na página 86, realizado o levantamento dos fatos e as decorrências das notícias, além do contexto de produção e recepção dos comentários, converse com os colegas para formar opiniões e teses sobre os assuntos apresentados no texto.
Gente, infelizmente vocês não poderão conversar, a não ser que seja por WhatsApp, certo? Não tem necessidade de sair de casa para que vocês conversem com os colegas. Até porque vocês devem ter o número de alguns, vocês podem debater esse tipo de coisa pelo celular mesmo, certo? Para que vocês cheguem a um denominador comum e produzam a atividade seguinte. Escolha uma notícia e reportagem das apresentadas dessa sessão para produzir comentários, bem como um ponto de vista para abordar em seu comentário. Anote todos os argumentos que podem embasar seu texto. Verifique se os argumentos não apresentam contradição de ideias, como não tenho nada contra os refugiados, mas acho que deveriam estar em outro país. Gente, tentem não se contradizer na fala de vocês, certo? Quando vocês vão falar sobre alguma coisa, vocês não podem ir contra suas próprias ideias. Vocês precisam confiar naquilo que vocês estão produzindo, naquilo que vocês estão escrevendo, certo? Então, se vocês se contradizem, vocês não vão ter credibilidade, porque vocês estão indo contra as suas próprias ideias, ok? Elaboração. Realize a primeira versão em uma folha à parte. Inicie o comentário apresentando seu ponto de vista sobre o assunto de forma breve no primeiro período. Nos demais, utilize os argumentos para suspender, ou sustentar, quer dizer, né, o ponto de vista inicial. Observe que expressar opinião é apresentar argumentos que não incidem a violência contra as pessoas. Não pode, no caso, produzir argumentos que firam os direitos humanos, ou seja, nada que sugira agressão, morte, nada desse tipo de coisa, certo? Somente coisas boas. Ao escrever, procure utilizar regras de concordância verbal e nominal, grafia adequada das palavras, e grafia adequada das palavras. Comece cada período com letra maiúscula e finalize com ponto final. Interrogação, exclamação ou reticências. Utilize letras maiúsculas para escrever nomes próprios. Verifique se há clareza em seu texto ou se não produziu frases ambíguas, com duplo sentido. Conclua seu comentário retomando o ponto de vista inicial e manifestando alguma solução ou indicação de caminho para a resolução do problema. Depois disso, no caso, vocês vão revisar o texto, né? E concluir o trabalho de vocês. Só que isso aí próxima semana, certo? Agora, nessa atividade de hoje, será somente o planejamento textual. Lembrem-se disso. Vocês vão fazer esse passo a passo para planejar seu texto que você vai concluir, no caso, que você vai terminar semana que vem, na atividade da semana que vem, certo? Ficou claro, gente? Na aula de hoje, planejamento textual. Ler os textos, planejar o que você vai escrever, fazer pesquisas, tudo isso. Próxima aula, vocês vão fazer a produção textual, que eu volto aqui, como vocês sabem, né? Toda semana estou aqui, que aí eu vou explicar direitinho como é que vocês vão fazer isso, certo? Espero que tenha ficado claro, ok? Caprichem no planejamento para que vocês possam fazer a elaboração de uma notícia maravilhosa. Façam uma pesquisa, tudo direitinho, certo? Lembrem-se que o texto de vocês precisa ter credibilidade, certo? E vocês podem o quê? Para ter credibilidade, vocês podem pegar, como é que eu posso dizer, alguém que entende desse assunto, algum estudioso, e colocar falas dele no texto, certo? Então, mais uma vez, lembrando, dessa vez, somente o planejamento, ok? Então, pessoal, ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Leiam direitinho esses textos, façam o planejamento textual. Próxima aula eu volto aqui para explicar o que nós deveremos fazer na atividade, certo? Fiquem todos com Deus, em casa, se protejam, certo? Protejam a vocês e as pessoas que vocês amam, ok? Então vamos lá. Nosso abraço virtual, um beijo no coração e até a próxima, pessoal, com fé em Deus.